gente, essa nossa reunião, esse nosso bate-papo, ele vai ser gravado, tá? Depois vocês vão ter acesso para rever. Fiquem à vontade para fazer perguntas, qualquer dúvida. Eu só peço para vocês esperarem para quando ela finalizar a apresentação, realizarem as perguntas, porque assim fica mais fácil e a gente não corta o pensamento dela. Bom, essa hora de papear é um evento que o NAP da Faculdade de Miguel Pereira está proporcionando para vocês, um momento para a gente descontrair, como o nome já diz, para a gente bater papo, jogar a conversa fora, somar ainda mais no nosso conhecimento. E eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. A gente tem alunos da Universidade de Vassouras, que eu já vi alguns aqui. Sejam bem-vindos. Sejam sempre com a gente, é muito bom ter a presença de vocês aqui. Alguns eu já conheço, fico muito feliz em ver vocês presentes aqui somando com a gente. Bom, pessoal, nesta noite nós vamos conversar um pouquinho sobre esgotamento emocional. E eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com vocês, que é a Rielere, que está aqui já presente, que vai nesta noite bater esse papo com a gente. Ela é psicóloga, professora também, tem um projeto Super Nota 1000 aí para o pessoal da psicologia e dos outros cursos conhecerem. Acho muito importante. Então aproveitem esse momento. Nós vamos ter evento amanhã também. Amanhã quem vai estar com a gente é a Bia. E na semana que vem também vamos ter evento. Peço para que vocês não esqueçam, por favor, de sinalizar no nosso bate-papo nome completo, matrícula, curso, universidade e e-mail. Porque a gente vai enviar o certificado de vocês, pessoal, por e-mail, tá? E aí fica mais fácil da gente identificar. Então sejam bem-vindos, aproveitem. E ele passa a palavra para você. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. E pode se apresentar, falar um pouquinho de você. E quando você tiver à vontade, pode iniciar. Ok. Boa noite, pessoal. Como a Larissa já me apresentou, né? Meu nome é Rielere, eu sou psicóloga, também formada na Universidade de Vassouras, né? Na época ainda Severino Sombra. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Já estava nervosa. Vim bater um papo aqui com vocês sobre o esgotamento profissional, né? O burnout. E vou tentar projetar aqui minha tela para vocês, tá bom? Só um minutinho. Vocês conseguem ver, pessoal? Só me sinalizem aí. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Vou começar. Não tem como falar sobre o esgotamento profissional sem eu começar falando sobre o trabalho, né? Que é o principal causador dessa doença, né? Dessa síndrome. Então, o trabalho, gente, ele é um formador da nossa identidade. A identidade do ser humano, né? Do indivíduo, ela é formada de 3 formas. A identidade pessoal, que é aquele conceito que o indivíduo tem de si mesmo, individual. A identidade social, que é aquela que o indivíduo tem enquanto pertencente de um grupo. E a identidade laboral, que é a dele enquanto profissional, perante os colegas de serviço, a empresa, enfim. Só que o que acontece? O trabalho, ele nem sempre foi visto dessa forma, como sendo uma coisa boa para nós. Então, na história do trabalho, né, o trabalho, ele vem do latim
tripalium, que na verdade, né, significa tripalho, são 3 paus. O que significa isso? O que era o tripalho, gente? Era um instrumento feito com 3 paus. Alguns, inclusive, tinham a ponta de ferro, né? Era pontiagudo. E eram instrumentos usados pelos agricultores para bater o trigo, as espigas, para rasgar. Então, era realmente um instrumento de trabalho. Só que existe uma outra definição que a gente também encontra, que era de um instrumento utilizado por soldados romanos para torturar os escravos. Então, foi daí que surgiu essa definição de trabalho, que é o instrumento de tortura. E os 3 partes do trabalho, né, do tripalho, eles seriam o sofrimento, o esforço e a luta. Existe uma outra definição também. Esse daqui, gente, né, essa imagem que apareceu aí seria o tripalho, né, a ferramenta de tortura. Não sei se todos conseguem ver. E era assim, eles colocavam os escravos ali e torturavam eles nessa posição. A outra definição que nós temos é a da Marilena Chauí, em 1999, onde ela descreve o trabalho como sendo uma pena estabelecida por justiça divina. Então, essas 2 definições que nós temos, elas são bem parecidas, porque as 2, elas relacionam o trabalho a uma coisa que não é boa, né? Alguma coisa ruim e que nos leva a um certo sofrimento. Só que a sociedade, ela foi avançando e foi mudando seus pensamentos, né? Então, com isso, o conceito de trabalho passou a estar relacionado a dinheiro, a aquisição de bens e imóveis, a relacionamentos, né? Quem tem dinheiro, quem tem condições, consegue ter bastante pessoas próximas, né? A visão que se tem hoje em dia do sucesso, né, relativo ao trabalho. E também uma autorrealização, que não é só profissional, mas também pessoal. Marx, em 1993, ele divide o trabalho em 3 tipos. O trabalho concreto, o trabalho abstrato e o trabalho alienado. Vocês já vão entender por que eu estou falando desses 3 tipos de trabalho. O trabalho concreto é o trabalho propriamente dito, né? Aquele em que o indivíduo ele tem uma noção do caráter útil do trabalho. Ele consegue visualizar o resultado final daquele esforço que ele faz. O trabalho abstrato é exatamente isso, é o conjunto de esforços que o indivíduo realiza para se chegar em um resultado final. Então, ele consegue ter uma noção do quanto aquilo vale para ele. E o trabalho alienado é um trabalho, gente, que ele gera estranheza, porque o indivíduo ele não consegue ver sentido nem no processo ali que ele faz para estar realizando esse trabalho e também não consegue visualizar nenhum resultado final que seja vantajoso. E é exatamente esse tipo de trabalho, né, o trabalho alienado, que nos importa aqui hoje, porque é ele que acaba causando o adoecimento. Então, gente, é no sentido que nós damos para o nosso trabalho, né, que cada um de vocês que estão presentes aqui hoje, é no sentido que vocês dão para o trabalho que vai ser descoberto se isso vai te causar um bem-estar ou um mal-estar. E esse bem-estar, ele pode levar a uma autorrealização profissional e, consequentemente, pessoal, e esse mal-estar a esse trabalho alienado, ou seja, ao adoecimento. Daí, gente, vem o burnout. Né? Eu coloquei o burnout aí com algumas chamas, não sei se vocês conseguem visualizar exatamente como eu coloquei, mas burnout, ele foi um termo criado por um psicanalista norte-americano, que é o Freudenberger, em 1974. E burnout, já é bem visível aí, acho que todo mundo já consegue entender um pouquinho, vem do inglês
to burnout, que significa queimar por completo, consumir-se, né? Como se a gente queimasse por dentro. É mais ou menos essa definição que ele tentou usar para o burnout. Como que ele chegou nessa descoberta, gente? Ele vivenciou muitos desses sintomas na prática dele e, por esse motivo, ele decidiu compartilhar um pouco o que ele estava vivenciando, ele pesquisou um pouco mais e daí surgiu o termo burnout, que é essa síndrome que nós estamos falando hoje. Que no Brasil, ela é muito conhecida também como síndrome do esgotamento profissional, ou simplesmente SEP. Agora, quem? Né? Vocês devem estar se perguntando, mas essa síndrome, ela atinge todo mundo? Ou só determinadas categorias, né? Então, gente, essa síndrome, ela é uma síndrome que ela atinge principalmente pessoas que mantêm contato direto e frequente com o público. Pessoas que precisam utilizar um pouco o seu intelecto de alguma forma. Ela está sempre preocupada com o outro, preocupada com o que vai acontecer, né? Então, algumas profissões, elas se encaixam perfeitamente nisso, principalmente as da área da saúde, as da área da educação, da área da segurança. Os psicólogos, eu vi que aí tem vários estudantes de psicologia, né, da Universidade de Vassouras. Os bombeiros, né, que também são responsáveis pela nossa segurança. Vi que tem muitos estudantes de direito aí também, que também a gente não pode tirar aí, né, dessa questão da segurança mesmo. Então, vocês também, de alguma forma, fazem parte disso, até porque muitos que fazem direito podem entrar para a polícia, né? Então, vocês também se incluem. Acho que essa palestra é um pouquinho para vocês também. Só que, gente, não se restringe somente a esses grupos de profissionais. Muito pelo contrário. Todas as pessoas, qualquer profissão, está sujeito a desenvolver o burnout. Porque o burnout, a causa principal é o trabalho. É como a pessoa se sente no trabalho, ou melhor, o sentido que ela já não vê mais nesse trabalho, nessa profissão. Será que ela pode ser considerada uma síndrome da desistência? Né? A gente encontra, quando a gente pega para pesquisar, a gente encontra em alguns lugares com esse termo, né? Com esse nome, síndrome da desistência. E sim, ele pode ser considerado porque quando a pessoa, né, o indivíduo, ele chega no ponto máximo da síndrome, ele pode sim desistir da profissão, ele pode literalmente abandonar o barco, né, como a gente, porque ele já não suporta mais. É tanto sofrimento, de tantas formas, que tudo que ele quer é se livrar daquilo. E ele acredita que se ele parar, se ele deixar o serviço de lado, que vai funcionar. Então, sim, nós podemos dizer que a síndrome de burnout é uma síndrome da desistência. Batista e Kodo, em 1999, eles descrevem assim: toda atividade de trabalho demanda, em maior ou menor medida, da parte do trabalhador, esforço que se traduz numa sorte de sofrimento no trabalho. Isto seria a realidade normal do trabalho. Sim, né? Como nós vimos ali atrás, o trabalho em si, e se a gente for parar para pensar, né? Todos nós aqui acredito que trabalhamos, em algum momento da nossa vida, pelo menos, ou conhecemos pessoas que trabalham, e a gente sabe que o trabalho realmente ele nos leva a um certo cansaço, a um sofrimento que muitas vezes não é só físico, e é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Só que, se esse sofrimento que eles descrevem aqui se torna muito excessivo e insuportável, aí, gente, está na hora de procurar ajuda. Porque não é um sofrimento normal do trabalho, não é um trabalho, né, que está encaixado aí nessa realidade normal. Então, a gente precisa dar uma atenção para isso. Existem alguns fatores que podem desencadear a síndrome de burnout. Existem fatores pessoais e existem fatores profissionais.
alguns fatores pessoais que eu coloquei aqui, né? Eles interferem sim, né? Não tem como a nossa personalidade, que já está formada, ele não interferir nas coisas externas que acontecem com a gente. Então, assim, vou citar alguns, né? A idade em relação ao tempo de profissão, diferente do que de repente vocês possam estar pensando nesse momento, não são as pessoas que estão há muito tempo naquele trabalho que são mais suscetíveis a desenvolver o burnout. Não. São aquelas pessoas que estão iniciando. Por quê? Porque elas possuem uma insegurança muito maior. E essa insegurança, ela atrapalha. O gênero e as variáveis familiares aqui, gente, está se referindo, por exemplo, o burnout em mulheres, né? Ele acaba se associando de alguma forma ao excesso de afazeres dela quando junta a vida profissional dela com a vida pessoal. Tem que dar conta do serviço dela lá externo, né? Onde quer que ela trabalhe. Ela tem que dar conta, muitas vezes, do marido, da casa, dos filhos. Muitas vezes, alguns têm até os pais morando junto e que também precisam de uma atenção. Então, assim, junta muitas coisas e, portanto, a mulher, ela é sim uma das mais suscetíveis a desenvolver. Não que os homens não desenvolvam, gente, porque eles também têm muitos afazeres, né? Às vezes eles têm também com isso até a vida, né, os momentos de lazer dele, algumas vezes fica prejudicado por conta disso. Então, tudo isso influencia. A motivação, gente, ela influencia demais, porque se o indivíduo ele não está motivado na vida dele, não só na profissão, quando ele se deparar com alguma dificuldade, ele vai travar. Então, ele vai ter dificuldade para passar por isso. E o idealismo. Por que eu coloquei idealismo? Porque quando o indivíduo ele tem expectativas muito altas e ele acaba não atingindo essas expectativas, ele se frustra com maior facilidade. E isso também pode levar ao burnout. Agora aqui, o principal aqui, né? Como eu disse, o principal fator que desencadeia o burnout é o trabalho. Então, são esses fatores aqui profissionais que dizem tudo. Né? Aqui tem autonomia e liberdade, porque se vocês podem, né? Se vocês têm liberdade para dar a opinião de vocês, para ajudar de outras maneiras, vocês vão se sentir melhor no ambiente de trabalho. Se vocês possuem alguma variação ocupacional, de repente vocês não passam o dia inteiro sentados na frente do computador, vocês se dividem em outras tarefas, isso também vai ajudar vocês. Se o trabalho ele não tem um volume muito grande, né? Se vocês trabalham um pouco menos, se essa carga horária ela é dividida, ela é bem distribuída, se as condições de trabalho, principalmente do ambiente em que vocês estão, se for uma condição boa, vocês também podem ficar mais tranquilos, porque provavelmente, né, vocês não vão desenvolver os sintomas do burnout. A estrutura hierárquica e as normas e regulamentos, elas também dizem muito. Por quê? Quando você tem um chefe que é muito chato, né? Estou usando assim os termos bem verdadeiros mesmo, daquilo que a gente pensa no dia a dia. Então, se o chefe de vocês é muito chato, é aquele carrasco ali mesmo, gente, não tem como ter prazer no espaço assim. Não tem, eu falo porque eu já passei por isso. Então, assim, eu sei que é difícil. E as normas e regulamentos também. Claro que, gente, todo trabalho, toda instituição, ela tem que ter as normas e regulamentos dela, né? Para estar funcionando. Se não tiver, a gente também reclama. E aí a gente pensa, poxa, não tem regra nenhuma, né? Corre tudo solto. Mas, assim, tem que ser tudo direitinho, de uma forma que agrade a todo mundo. Então, vamos lá. Continuando. Só que o principal, como eu estou falando desde o começo, o principal causador da síndrome de burnout é o excesso de trabalho. Então, quando você está com um trabalho muito acumulado, quando você tem que fazer muitas coisas, como eu citei, por exemplo, né, as mulheres que têm que dar conta da profissão, da casa, da família,
às vezes dos estudos, né? Algumas pessoas também, assim, que estão muito propensas a desenvolver a síndrome de burnout, são aquelas que trabalham, por exemplo, o dia inteiro e quando chega à noite, por exemplo, ainda vão para a faculdade. Acredito que seja o caso de muitos aqui. E a gente acaba sofrendo muito com isso, porque é uma carga excessiva mesmo. Mais que a gente divida ali entre trabalho e estudo, é tudo trabalho. Tudo de alguma forma está nos cansando, está nos gerando algum sofrimento. Então a gente não pode excluir. Alguns autores, eles definiram 3 dimensões para a síndrome de burnout. São elas: a emocional, que é um cansaço, gente, que não é um cansaço físico, é um cansaço assim mental mesmo. E pode parecer estranho, mas assim, quando a nossa mente ela não está bem, o restante do nosso corpo não funciona, né? A gente não consegue. Não sei se vocês já perceberam, se com vocês é assim também. Normalmente, quando a pessoa ela está com dor de cabeça, gente, para tudo. É como se a gente não conseguisse dar conta de mais nada. Então, assim, são coisas simples, né, de alguma forma, mas que influenciam e muito no corpo inteiro, no nosso organismo inteiro. Então, assim, a exaustão emocional é isso, é um cansaço emocional. De repente, você está bem fisicamente, mas, assim, você não consegue pensar em mais nada. A despersonalização, esse é um caso, assim, é uma dimensão daquelas mais complicadas. Porque quando a pessoa, ela, além desse cansaço emocional, ela já não consegue mais se reconhecer, é uma coisa, assim, muito grave. Né? Eu acho que ninguém aqui gostaria de passar por isso, se é que já não passou. Mas é você se olhar no espelho e pensar assim, eu não sou essa pessoa. Né? Eu não sou assim. É você ter atitudes que normalmente você não teria. Como, por exemplo, ser agressivo, inclusive com colegas de trabalho. Então, assim, esse, né, é um exemplo da dimensão aí da despersonalização. A outra dimensão é a diminuição da realização pessoal no trabalho. Foi o que eu falei desde o começo, é você não ver mais sentido nenhum no seu trabalho. E por conta disso, você não se sente autorrealizado, você não quer mais aquilo, você se pergunta, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi essa profissão? Não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero. E isso acontece, tá? Quando eu for falar agora dos sintomas, eu vou tentar dar alguns exemplos que eu presenciei de pessoas próximas mesmo que passaram um pouquinho por isso. O sintoma principal, gente, é essa sensação de esgotamento, tanto físico quanto emocional. E a gente pode dividir em sintomas psicossociais e sintomas físicos. Do lado do psicossocial, na minha opinião, é o que importa mais, né? Que é o que a gente consegue, por mais que a gente sinta melhor os sintomas físicos, são nesses sintomas psicossociais que a gente consegue, de fato, perceber que a gente não está bem. Porque esses sintomas físicos aí, eles podem ser qualquer coisa, pode ser uma gripe, né? Uma gripezinha. Mas não, tá, gente? Então vamos prestar atenção aí que essa parte aqui é bem importante, até para vocês pensarem em vocês mesmos ou em pessoas que vocês conhecem que possam, de repente, estar com esses sintomas. Vamos lá. Ausências no trabalho. Gente, se a pessoa não tá bem, ela vai arrumar desculpa até não querer mais para faltar o serviço. Ela vai falar que ela tá com dor de barriga, ela vai falar que ela não tá se sentindo bem, ela vai dar um jeito de escapar daquilo, porque ela já percebeu que é o ir trabalhar, é o ir para aquele local, muitas vezes, que tá fazendo mal para ela. Agressividade. A agressividade e a irritabilidade aqui, elas estão dentro, inclusive, né, dessa mudança de humor também, que faz parte lá daquela dimensão da despersonalização. Então, se você perceber que você está muito agressivo, está se irritando muito facilmente, que o seu humor não está mais ficando estável, né? Muito pelo contrário, você está mudando de humor, assim, bruscamente, é um dos sintomas também. Dificuldade de concentração. Gente, não dá para prestar atenção em mais nada. E, inclusive, ó, a memória também
ela fica defasada, né? São coisas que de repente, Gente, que de repente, de repente no dia a dia, vocês não percebem, mas que quando vai acumulando um pouquinho, aí vocês pensam assim, nossa, eu tô esquecendo fácil de coisas bobas, coisas às vezes que vocês fazem no dia a dia e que vocês percebem, né? Demora um pouquinho, mas vocês percebem. A ansiedade é essa que eu quero voltar daqui a pouco para explicar para vocês. A depressão e a ansiedade, elas andam muito junto aí com a síndrome de burnout, já volto nelas. O pessimismo, vocês não veem mais nada de bom, né? Para onde vocês olham, em tudo, principalmente lá no serviço, tá? Cheguei para trabalhar, aquilo ali tá muito feio, aquela parede tá horrível, aquela porta tá caindo aos pedaços, ai, que cadeira desconfortável, ai, meu colega é muito chato. Gente, isso é pessimismo, né? No nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, a gente pode considerar como pessimismo, porque vocês não estão vendo nada de bom ali. E a baixa autoestima, vocês conseguem se considerar, inclusive, inferiores aos outros. Vocês já não têm, como eu disse, né, vocês não têm vontade de fazer mais nada e por conta disso a autoestima de vocês cai totalmente. Por que eu falei que eu ia voltar na ansiedade e na depressão? Conheci uma moça que ela já trabalhava há 3 anos no mesmo lugar, só que aos poucos alguns colegas de trabalho que eram muito próximos dela começaram a mudar de profissão, mudar o local de trabalho, e ela foi ficando de alguma forma sozinha naquele local. Ela já não tinha mais tantos contatos assim próximos como ela tinha antes. E tudo para ela, gente, tudo estava ruim naquela escola, né? Ela era uma professora. Tudo para ela estava ruim. Ela reclamava muito e às vezes, assim, como ela sabia, né, que eu fazia psicologia na época, ela vinha, ela conversava, ela falava que eu não quero mais, eu não quero voltar. E ela me contava, às vezes, tarde da noite, ela mandava mensagem: Ri, eu não vou amanhã porque eu não estou me sentindo bem. Então aí já começa as desculpas, por exemplo, para ausência no trabalho. Outro sintoma, quando dava mais ou menos próximo do horário de ir trabalhar, ela chorava excessivamente. Então, por que eu tô falando, gente? A ansiedade, ela é uma antecipação de algo que ainda vai acontecer, né? E que já deixa um certo desespero. Então, ela tinha essa ansiedade, né? Ela já ficava nervosa antes mesmo, na noite anterior, porque no dia seguinte ela tinha que acordar para ir trabalhar. E a questão do choro excessivo, muitas vezes também é confundido com depressão. Então, é por isso, gente, que tem que observar se vocês têm mais de um desses sintomas. Não adianta falar, ai, meu Deus, eu tô com muita baixa autoestima. Ok, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Então, vocês têm que observar porque não é um sintoma desse, aleatório, ou 3 que vão dizer que vocês estão desenvolvendo a síndrome, tá, gente? Os sintomas físicos, como eu disse, são esses aí, né? A dor de cabeça, eu destaquei, né, alguns. O cansaço, a pressão alta, porque de repente você não tem um histórico de pressão alta e de uma hora para outra a sua pressão subiu assim excessivamente. Pode ser que tenha alguma coisa errada, tá? A insônia. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu durmo muito fácil. Então, se eu perceber que eu não estou conseguindo dormir, eu já sei que tem alguma coisa errada comigo, né? Acredito que com vocês seja da mesma forma, que vocês consigam observar bem alguns desses sintomas. E eu marquei aí, gente, distúrbios gastrointestinais. Por quê? Sabe quando a gente pensa assim, ai, me deu uma dor de barriga? Isso acontece, gente, quando a gente está muito ansioso, por exemplo, para fazer uma prova, né? Para uma apresentação de trabalho, para uma palestra. Mas ela também pode acontecer em casos assim, porque ela está relacionada a essa ansiedade. Então, se vocês estão apresentando alguns desses sintomas, fiquem atentos, tá? E não esperem muito não, procurem ajuda o quanto antes. Por quê? Porque o burnout, ele pode levar a
situações extremas. Tem pessoas que conseguem lidar, né, e melhorar de alguma forma essa cena, mas tem pessoas que não conseguem. E às vezes a última alternativa é uma que a gente não gostaria de ficar sabendo, né? Que de repente um colega nosso de trabalho chegou a tal coisa porque não estava se sentindo bem no trabalho. Então vamos ficar atentos às pessoas próximas. Mas e a pandemia, né? Ah, eu não vou desenvolver burnout, eu tô em casa. Mas assim, gente, eu em momento algum falei que o que causa o burnout é o ambiente de trabalho, certo? Eu citei que ele é um dos fatores, né? Que a gente deve ter uma boa estrutura. Mas eu falei que o principal é o excesso. E vamos pensar bem. Vocês que estão aqui, né? A Larissa, por exemplo, ela está em casa. Só que hoje, por exemplo, eu tenho certeza que ela tem mais coisas para fazer. Já fez várias coisas durante o dia. Está aqui agora apresentando essa palestra. E daqui a pouco ela tem mais um compromisso. Então, assim, é uma correria danada. A gente está na pandemia, está na quarentena? Tá sim. Mas quem disse que o nosso trabalho não está em excesso? O que está acontecendo nesse período, gente? Tá todo mundo, né, ou pelo menos um bom grupo, em home office, né? Tá todo mundo trabalhando em casa. Ai, tô em casa, tô bem. Será? Porque em casa, o que a gente tem? Família, né? Pais, filhos. A gente tem animais. Então tem aqueles que ainda tem que cuidar do cachorrinho, do gatinho, do periquito, né? Então, assim, a família, ela necessita de muita atenção nossa e a gente gosta de dar atenção. Só que se a gente está trabalhando em casa e está com a família ao mesmo tempo, será que a gente consegue dar a mesma atenção que a gente daria antes? As tarefas diárias, né? Foi como eu já falei. Vamos lá, só até aí ó, já está juntando o trabalho, que antes era fora e agora está em casa, a família necessitando de atenção, e as tarefas diárias, que já são aquelas que você já faz normalmente, né, em casa, de repente, sei lá, jogar um lixo fora, né, varrer a casa, tudo isso faz parte do dia a dia de vocês. Aqueles que têm filhos, por mais que a escola esteja enviando material, quem é que está tendo, né? Tá tendo que dar conta disso, de ajudar os filhos, são vocês. Então, já entra mais uma atividade que antes vocês não precisavam fazer, assim. Claro, né, gente? Vocês têm que ajudar os filhos, mas assim, não era uma obrigação como é agora. E o distanciamento social, porque diante disso tudo, vocês não podem nem fazer um happy hour, né? Não tem nem como sair com os amigos. Então, tá tudo ruim, né? A gente pode resumir assim, de alguma forma. E tá tudo junto, né? Vocês estão tendo que dar conta, todos nós estamos tendo que dar conta disso tudo junto, ao mesmo tempo. E no mesmo lugar, num lugar que normalmente a gente deveria se sentir à vontade, né? Poder descansar. E não é isso que está acontecendo. Ainda por cima, a gente junta aí, gente, o cenário econômico que está incerto. Tem muitas pessoas que estão perdendo o seu emprego, né? E tudo isso a gente sabe que mexe sim com o nosso psicológico. O aumento da competitividade, porque para se manter ali naquele emprego, você tem que ser o melhor. Então, todo mundo quer ser o melhor, quer manter a sua vaguinha ali, ou até mesmo melhorar a sua posição, né? Tá buscando por uma posição de destaque. E eu acabei não colocando aqui, mas junta também a tudo isso, gente, as notícias. Todas essas notícias que às vezes a gente nem quer e acabam chegando pra gente, né? Às vezes a gente desliga, a gente não quer saber, aí de repente chega uma mensagem no Zap ali, você acha que é importante, não é? É mais uma notícia. Então, pessoal, tentei dar uma resumida de alguma forma no que é o burnout, nos sintomas, nas causas. E eu preparei aqui para vocês, né? Deixei no finalzinho
uma espécie de resumo, né, de tudo que foi falado. Eu sei que às vezes só ouvir alguém falando é chato, né? A gente acaba desconcentrando. Então eu quero pôr aqui para vocês um videozinho. E ele? Oi? Ele tem som? Tem, não tá saindo, né? Não, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Aí onde você ativa o seu som, Aham. tem uma setinha para cima, correto? Pera Do aí. lado do seu microfone tem uma setinha. Sim. Aí tá, você vai clicar nela e aí vai ter a questão do alto-falante, você vai colocar o mesmo que o sistema. O que foi? Vê agora se o som vai sair. Saiu alguma coisa? Eu acho que não. Foi ou não? Acho que não. Tá. Então, pessoal, quem quiser depois, né? Se quiser, deixa aí um contato e a gente tenta enviar para vocês, tá? Porque no finalzinho eu vou deixar o meu contato também. Então, quem quiser, só me fala que eu mando. Dá para mandar Não, até pelo zap. A Ana Cláudia falou que tinha melhorado. Eu não sei, que para mim não voltou. Não. Bom, por via das dúvidas, né? Eu deixo o vídeo e dou um jeito de passar para vocês então depois, tá? Acho melhor. É melhor que todos tenham acesso do que ninguém. Colocar o link no bate-papo depois, que a gente tem acesso. Uhum. Pode ser. Antes da gente terminar. Mas assim, é basicamente, gente, é um quadrinho, né? Que ele tem um personagem que ele tá desenvolvendo burnout. Então mostra cenas, por exemplo, dele sendo agressivo com um colega de trabalho, né? E no final ele acaba preso dentro de uma caixa porque o colega também não aceitou aquilo, né? Então acabou dando um jeito nele. E que cita, né, tudo isso que foi falado, só que de um jeitinho assim mais animadinho. Então ele cita os sintomas, ele fala um pouquinho desse excesso do trabalho e que o ideal é que procurem, né, um profissional. E isso, gente, é óbvio, né? A gente tem que se dar conta de que nem tudo a gente consegue lidar sozinho, né? A gente não consegue enfrentar tudo sozinho. E quando vocês, né, quando a gente assume que a gente precisa de ajuda, as coisas começam a fluir um pouco melhor. Então, gente, olha só, caso vocês tenham se identificado com o tema e se deram conta, né, de que apresentam alguns dos sintomas citados, não esperem. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Porque esperar pode agravar a situação. Procure um profissional que te ajude a ressignificar o seu trabalho e devolver o sentido à sua vida profissional. Por que eu coloquei um profissional que te ajude a ressignificar? Porque, gente,
na verdade, assim, não só para o burnout, mas a ansiedade, a depressão, a gente percebe que as pessoas buscam muito auxílio médico. Tá errado? Não. Com certeza não. Né? O médico ele tem um conhecimento que vai acima de muitas profissões, sim, né? De muitos conhecimentos. E ele te ajuda, mas ele te ajuda assim com um efeito rápido. É o que todo mundo procura. Então ele vai de repente te passar um remedinho e você vai ficar livre dos seus sintomas. Mas você precisa descobrir o que causou isso, entendeu? Então não adianta você só pegar um remedinho, tomar, tô bem, agora eu não sinto mais nada, já não choro mais, tô dormindo à noite, parou a palpitação, tô ótimo. Será? Será que isso não vai voltar daqui a pouco até pior? Porque quando a gente tem alguma questão interna, gente, psicológica mesmo para resolver, ela vai dar um jeito de sair por outras vias. Então, de repente, não vai vir um sintoma ali numa dor de cabeça ou no choro, mas ela vai vir de outra forma. Então, o ideal é que vocês unam o conhecimento de um médico com uma terapia, porque a terapia ela pode sim ajudar. Eu não estou falando isso porque eu sou psicóloga, não estou falando porque as meninas que vão vir nas próximas apresentações também são, mas estou falando assim como ser humano mesmo, porque eu sei que o medicamento ele ajuda, nossa, ele dá um alívio imediato, mas vamos cuidar da origem, né, da raiz ali desse problema, porque senão não vai adiantar de nada. Hoje, né, eu já tinha finalizado os slides, já tinha finalizado tudo. Aí um amigo meu postou uma imagem que me chamou a atenção. Um dos passos mais importantes para ter saúde mental é entender que você não vai dar conta de tudo na maioria das vezes. E tá tudo bem. Não adianta querer fazer tudo e terminar com crise de ansiedade. Coloque metas que sejam possíveis e respeite o seu corpo e a sua saúde mental. Aí ele ainda colocou um comentário. Precisamos respeitar e assim validar nossos limites, ok? Sim, gente, todos nós temos limites. E quando a gente perceber que a gente está chegando no ápice do nosso limite, não adianta insistir, porque vai dar ruim, vai dar problema. Então a gente tem que se limitar, né? Se a gente de repente, amanhã eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que ir trabalhar. Quando eu voltar eu tenho que arrumar a casa toda. Eu ainda tenho que preparar mais uma coisa para o dia seguinte. Mas acho que eu ainda vou assistir uma televisão, vou assistir um jogo. Gente, ok, né? A gente tem que tirar tempo para nós também, com certeza. Mas vamos priorizar. De repente, arrumar a casa não é a prioridade. De repente, nesse momento que você quer realmente assistir um filme, né? Assistir uma televisão aí para dar uma equilibrada nos ânimos. Então, assim, se limitem. Não tentem fazer tudo. Façam só o que for possível. E quando for preciso, peçam ajuda. Então, gente, estabeleçam limites para vocês mesmos, para o corpo, para a mente. Invistam tempo em vocês. Porque nem todo sintoma físico ele é de origem orgânica. O nosso corpo reclama quando a nossa mente não está legal. Então, aqueles sintomas físicos que a gente falou lá, é isso. Por quê? A nossa mente já deu vários sinais, né? Aqueles sintomas psicossociais já estão acontecendo todos e você não se deu conta. Então, o corpo, ele vai, né, vai despertar você. Ele vai falar, opa, tá na hora de parar. E aí é quando surge a dor de cabeça, a insônia, a palpitação, né? Então, prestem mais atenção em vocês mesmos. Observem por quê. O burnout e o estresse, eles são muito confundidos, né? Inclusive, uma das palestrantes aqui, acho que na semana que vem, ela vai falar sobre o estresse. Então, gente, o estresse, ele está relacionado a questões suas, questões pessoais. O burnout, ele está relacionado a questões profissionais. Então, essa é a principal diferença entre os dois. O estresse, ele pode sim ser um dos sintomas, por exemplo, do burnout. Mas são coisas diferentes. Então, se atentem à saúde de vocês. Obrigada. Desculpem se eu não fiz, né? Se eu não me fiz entender,
se de repente eu falei rápido alguma coisa ou passei batido em alguma questão, mas fiquem à vontade. Estou deixando aí os contatos para se vocês quiserem, né, tirar alguma dúvida extra depois. Não lembrei na hora. Vocês podem ficar à vontade. Muito Obrigada. bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigada, Riele. Foi ótimo. Eu estava aqui pensando em várias fases e numa fase que eu passei por essa síndrome, que foi um desafio muito grande. É só para você, daqui a pouquinho, finalizar sua tela, para a gente conseguir conversar com o pessoal. E realmente é muito difícil. E lembrar que acontece o seguinte também, né? A gente se afasta da nossa família também, dos nossos amigos, porque as questões de trabalho elas ficam tão maiores do que nós, que a gente se afasta de todo mundo. E as pessoas, Sim, a gente se isola. E as pessoas percebem esse isolamento. E é algo que a gente precisa se atentar, e se atentar principalmente no momento que a gente está vivendo, onde parece que o dia tem 12 horas só. E que nós precisamos dar conta de tudo. E, na verdade, a gente não precisa dar conta de tudo. Isso é um mito. Quem disse que nós precisamos dar conta de tudo o tempo inteiro? E a gente tem muito essa questão do trabalho, onde a gente tem que ser o melhor, a gente não pode ter medo de errar, a gente não pode errar. Precisamos sempre ser competitivos, nunca vulneráveis. Ontem mesmo estava falando sobre isso numa palestra na administração. O quanto o trabalho nos cobra a ser robôs e não humanos. Porque somos humanos. Temos sentimentos, emoções, adoecemos. E no ambiente de trabalho nós somos cobrados e a gente não pode ser humano. E aí a gente adoece. Exatamente. Bom, já agora... tem pesquisa, inclusive, dizendo que após essa pandemia, o nível, né, de síndrome de burnout vai aumentar muito. Muitas pessoas vão acabar desenvolvendo. Com certeza. E é que já não estão. Bom, eu vou abrir agora para as perguntas. A Lilian já está ali com a mãozinha levantada. Fiquem à vontade, levantem a mão, que eu vou passando a palavra para vocês. Lilian, fique à vontade. Boa noite. Meu nome é Lilian, eu faço o curso de enfermagem na FAMIP, em Miguel Pereira, e eu não sei falar seu nome. Complicado. Você falou muito sobre o que é a síndrome, os sintomas, e sobre pedir ajuda. A gente tem que convir, né? Tem que ver que há uma escassez muito grande de psicólogos disponíveis. Eu mesma estou na fila há mais de 3 anos, isso porque eu fui diagnosticada como um caso grave de depressão e ansiedade, e não consigo, e assim, eu busquei ajuda pessoal e comecei a fazer acupuntura, que é o que está me ajudando, e muito. O que você orientaria assim, para prevenir a síndrome? Somente o priorizar-se? Ou tem mais alguma coisa que se possa fazer? Porque, assim, a gente se priorizar é muito difícil. Eu mesmo, assim, a Larissa sabe, eu não consigo. É uma coisa minha que, assim, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que eu mesma todos os dias. E o setor que eu trabalho, eu estou há 11 anos trabalhando na saúde, e, assim, eu venho para casa com 3, 4, no mínimo, pacientes na cabeça. O que eu posso fazer para ajudar? Como que ele está? O que está acontecendo com ele? Será que melhorou? Será que não? E os próprios pacientes ligam também para falar alguma coisa. Então, assim, o se priorizar em questão da saúde para quem trabalha na área é muito difícil. Porque como que eu vou chegar em casa, eu vou desligar meu telefone, eu não vou atender o paciente que está internado e estava precisando de uma transferência. Eu não vou atender a colega que está de plantão no hospital. É uma coisa assim, eu não consigo priorizar. Existe alguma outra coisa que se possa fazer para prevenir essa síndrome? Então, além dessa questão, né, não é nem só de se priorizar, mas assim, de você saber, de alguma forma, separar algumas coisas, né? Sei que é muito difícil, super entendo o que você falou, principalmente na área da saúde, no momento em que a gente está vivendo,
É muito complicado a gente ir embora para casa e esquecer daquele paciente que ficou lá. Mas, assim, quando eu falo em se priorizar, é de buscar fazer algumas coisas que sejam boas para você enquanto pessoa, enquanto indivíduo, entendeu? De repente, eu cheguei muito cansada, mas eu gosto de assistir uma série, eu gosto de ler. Então, são coisas que são hábitos saudáveis realmente, né? A gente às vezes aprende a vida inteira, porque é um hábito saudável, mas a gente não leva à risca. Mas são sim, são coisas que acalmam. Você disse da acupuntura. Muito legal, porque realmente, né, as pesquisas já mostram que a acupuntura ela é um tipo de terapia também. E ela ajuda muito. Não sei se você já tem percebido alguma diferença na sua vida. Acredito que sim. E a questão da terapia, né, da psicoterapia, é porque é exatamente a terapeuta, né, a psicóloga ou o psicólogo, eles vão te ajudar exatamente nisso, a separar um pouquinho a sua vida pessoal da sua vida profissional e tentar, pelo menos de vez em quando, deixar o que ficou lá no hospital ou no postinho ficar lá. Porque quando você chega em casa, você sabe que você tem muitas outras coisas para fazer ainda. Você tem que dar conta de muita coisa até você conseguir deitar na sua cama e descansar. Então, assim, é dividir mesmo as tarefas, você tentar manter a calma em determinados momentos. Porque, de repente, você vai chegar em casa já estressada com alguma coisa que aconteceu no serviço. E vai acontecer alguma coisa em casa, né? Qualquer coisa que, sei lá, seu marido, seus filhos, que alguém fale com você, já vai te estressar. Então, é você, sabe aquele contar até 10? É quase isso, né? É você pensar assim, não vou me estressar com isso, porque hoje meu dia já deu. Então, assim, são coisas simples que você vai fazendo aos poucos, às vezes até sem perceber, né? Pelo menos assim, depois que você acostumar, você já não vai mais perceber que você está fazendo. E são coisas que eu acredito que ajudem, sim. Entendo que realmente, né, a gente não está com muitos psicólogos disponíveis, principalmente na rede pública. Sabemos que muitos não têm condição, gente, de pagar uma terapia. Porque, por mais que a gente tente cobrar o mínimo possível, o mínimo para nós, muitas vezes é o máximo para os outros. Então, eu entendo essa dificuldade, mas não desista. De repente, você consegue até um atendimento online, né? Nesse momento, as pessoas estão fazendo muito atendimento online. De repente, você consegue até num valor mais em conta. Tem algumas instituições liberando acolhimentos também gratuitos. De repente, uma conversa já te ajude de alguma forma. Então, não custa tentar. Espero que você consiga melhorar aí seu quadro. Não, já melhorei bastante. Obrigada, tá? Por nada. Bom, só uma observação aqui na fala da Rielleri. Nós temos o eutiapoio.com, que é uma plataforma da Universidade de Vassouras, que está prestando atendimento psicológico para a população por conta desse período de pandemia. No seu caso, eu acredito que vale a pena, e de algumas pessoas que estejam aqui, vale a pena conhecer o serviço do eutiapoio.com. A gente tem Instagram, podem procurar lá, eutiapoio.com, ou entrar no site, lá vocês vão fazer o cadastro de vocês, ver o profissional, lá tem dia e o horário disponível. Esse profissional vai entrar em contato com vocês e o atendimento é online. Então, Lilian, fica aí uma dica que com certeza vale a pena. É muito importante a gente se priorizar sempre. O amor próprio, o autocuidado, o autoconhecimento, isso é muito, muito, muito importante para todos nós. Passo agora a fala para Camila. Por favor, Camila. Oi, boa noite. Meu nome é Camila. Estou cursando psicologia, mas eu tenho formação também em enfermagem e trabalhei durante muitos anos na área, mas vivi muito praticamente tudo isso que a Rielle relatou. Sendo que, assim, na verdade, mesmo
a gente sendo profissional de saúde, conhecendo um pouco, a gente, por vezes, não admite que a gente está passando por aquilo, a correria, o dia a dia, né? E aí, eu demorei muito tempo para buscar ajuda. E quando eu busquei ajuda, eu já estava num grau muito elevado, o qual, assim, eu precisei desistir, né? Eu desisti nesse momento, assim, da enfermagem. Então, eu tô há um ano e meio, um ano e meio que eu não tô trabalhando na enfermagem, porque eu vi que eu precisava de um tempo para mim. Eu precisava de um tempo para fazer aquilo que você falou, as coisas que eu gostava, para olhar para mim, para cuidar da minha casa, da minha família. Mas assim, é difícil a gente tomar essa decisão. Não é fácil, né? Porque e sem contar também outras pessoas por trás. Não acredito. Você ficou tantos anos na faculdade, você fez pós-graduação, você isso, você aquilo, agora você vai desistir. Eu falei, olha, eu não sei, no momento eu preciso, não sei depois, mas para eu chegar ao ponto de tomar essa decisão, eu vou dizer que demorou uns 2 anos. E eu vi o quanto foi prejudicial, desde quando eu comecei os sintomas, que eu, na realidade, eu não imaginava que era. Então, busca médico, busca isso, faz ressonância, o que está acontecendo? E os exames dá tudo bom, tá tudo bem, não sei o quê, até que eu recebi um diagnóstico de fibromialgia. E toma remédio, e foi o que você falou, temporariamente volta, você consegue voltar a dormir, mas daqui a pouco aparecem outras coisas, intensifica, enfim. Por fim, toda vez que eu ia sair para trabalhar, eu passava mal. Eu tinha uma diarreia que eu não conseguia. Eu tinha taquicardia no meio do caminho no trânsito. Meu marido teve que passar a me levar, porque na hora no trânsito, para eu dirigir, eu começava a passar mal. E isso só acontecia quando eu ia para o trabalho. Quando estava no trajeto para o trabalho. Fora, se eu fosse para qualquer outro lugar, eu não sentia isso, né? Então, até chegar ao ponto que eu busquei ajuda com a psicóloga, e aí ela começou a tentar ressignificar isso daí. Só que eu já estava num grau tão elevado, e o meu marido estava vendo como eu estava, e isso estava afetando o meu relacionamento em casa também, porque aí vem o estresse dentro de casa, a irritabilidade, às vezes você dá uma resposta grosseira, né? Então, assim, aí ele parou, sentou comigo e falou assim, olha só, se você já sabe o que é, se você já está buscando ajuda, então por que você não para? Para resolver. Enquanto você continuar lá, se o seu problema está sendo lá e você não está conseguindo resolver a questão lá com a equipe, com isso, então sai. Mas aí a gente fica pensando, né? Poxa, eu vou sair, eu estudei para isso, é o dinheiro, né? Aí ele botou na balança. Eu lembro uma coisa que ele falou para mim. Eu não quero uma esposa doente. Eu quero uma esposa sadia, que se trate agora, mesmo que depois você queira voltar, a gente segura a onda. Aí eu ficava preocupada com as contas, ele sentou comigo, vamos fazer conta, ó, o que a gente pode cortar, o que não pode, o que eu vou, né, administrar e tal. A gente vai passar por um tempo mais, assim, saia justa, mas eu não quero você doente. Então, esse apoio que ele me deu nesse momento foi muito importante. E mesmo depois dessa conversa, mas aí ele sempre falava assim, a decisão é sua, eu não vou te obrigar a você sair, mas eu tô aqui para te apoiar. E o que você decidir, eu te apoio. Se você decidir continuar, eu vou te apoiar. Se você decidir parar, eu vou te apoiar. Mas eu queria que você entendesse que o que você decidir, eu vou te apoiar. E você saindo do trabalho não vai ser prejudicial para a gente. Aí eu precisei receber essa palavra de apoio dele para aí eu começar a realmente pensar. Ainda demorou 3 meses eu processando aquilo e aí eu tomei a decisão. E aí, quando eu tomei a decisão, aí veio as críticas dos terceiros, né? Não acredito, é isso mesmo? Você tem um bom emprego, você não sei o quê. E aí eu tinha que trabalhar isso também para poder chegar e falar, olha, nesse momento isso foi o melhor para mim, isso foi uma decisão que eu tomei com meu marido e é o que
o que eu acho que é melhor para minha vida. E aí acabava o assunto, não falava nada, entendeu? Mas é difícil, entendeu? A gente aceitar, a gente procurar ajuda, e quando demora a procurar essa ajuda, vem aquilo, a desistência. Eu precisei desistir nesse primeiro momento, e eu já tinha um sonho, eu já tinha começado a fazer a psicologia há um tempo atrás, aí tinha parado, e aí agora aí eu resolvi voltar e tô me encontrando, tô gostando, tá sendo bom para mim, entendeu? E aí hoje eu me questiono, você não vai voltar para enfermagem? Eu não sei, eu falo assim, eu não sei. Agora eu tô gostando de como tá a minha vida agora. Eu não sei se eu vou voltar para enfermagem. Já tive algumas propostas, mas no momento eu acho que eu ainda preciso de um tempo para mim. Eu tô gostando de voltar a estudar, tô, entendeu? Então, assim, eu achei legal, assim, tudo isso que você falou, porque pode ser que tenha outras pessoas passando por isso e que, às vezes, não consegue ver pequenos sinais, né? Que, às vezes, vai acontecendo e que você não consegue aceitar, tá? Então, assim, obrigado pela palestra. Eu me encontrei em vários sentidos aqui, lembrando, né, das coisas que foram acontecendo. E eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas também. Era isso, era compartilhar esse momento meu. Que bom, Camila, que você compartilhou. De repente a sua fala aí já fez algumas pessoas também se analisarem. Foi como a Larissa falou, às vezes a gente não consegue perceber ou a gente não assume porque a gente tem vários medos, né? São muitas coisas envolvidas, como você falou, por exemplo, da questão financeira, que era uma preocupação sua. Mas às vezes o que a gente não percebe chama a atenção do outro, né? A gente sabe que os outros, eles criticam muito a gente, né? Eles veem mais os nossos erros do que os nossos acertos, mas nessas horas também é muito bom que o outro preste atenção na gente. Porque você, por exemplo, precisa que o seu marido te sinalizasse de alguma forma, olha, você realmente não tá bem, e eu não quero você doente, né, como você disse. E ele te deu esse apoio. Então, quando a gente tem o suporte dos amigos, da família, às vezes até o próprio chefe percebe alguma coisa, gente. E aí ele vai lá e te sinaliza, olha, tira uns dias para você, né? É raro, mas acontece. Então, fico muito feliz por você, que você conseguiu dar a volta aí. Não vou dizer que foi infelizmente que você chegou ao ponto da desistência, porque como você disse hoje, você está bem. Então, de repente, era isso mesmo que você precisava, era trocar de área e trocar de áreas, né? Respirar ares novos. E que bom que você teve esse suporte. Espero que se tiver mais alguém aí hoje assistindo essa palestra que de repente está passando por isso, que também consiga, né, perceber que às vezes desistir não é fracassar, muito pelo contrário, às vezes é preciso a gente deixar algumas coisas para trás para que coisas novas e boas surjam na nossa vida. Então, que bom. Estou muito feliz aí com a sua fala. Bom, vamos Mais lá. alguém? Tem a Maiara no bate-papo, que pediu para você explicar um pouquinho mais sobre a síndrome da desistência. Então, a síndrome da desistência, ela é basicamente a síndrome de burnout. Só que para chegar à desistência, como aconteceu com a Camila, por exemplo, é preciso passar por muitos sintomas. E que isso dure um tempo que às vezes não pode não ser bom. Bom no que eu digo assim, que pode chegar a coisas fatais, né? Não vou dizer que é comum, mas uma pessoa com burnout, com todos esses sintomas aí psicossociais, né? E até mesmo os físicos, indo aos médicos, fazendo exames, como a Camila falou, e nada sendo diagnosticado, a pessoa pira, né? Usando o sentido assim mais brusco mesmo da palavra, ela pira. E ela pode chegar, inclusive, a cometer o suicídio. Então, assim, de alguma forma também é uma desistência, porque ela não desiste só do trabalho, ela desiste da vida. E
A síndrome da desistência é basicamente isso. Ela é o ápice ali da síndrome de burnout. Você teve vários sintomas, você não se deu conta, ou então você se deu conta, mas não conseguiu encontrar outras formas de se livrar disso, ou pela terapia, ou com medicamento, e você acaba desistindo totalmente. Ou desistindo do seu emprego e abandonando, ou desistindo da sua vida. Mas a síndrome da desistência é isso mesmo, é um outro nome para síndrome de burnout, para síndrome do esgotamento profissional, são 3 nomes para uma mesma doença. Bom, Mais mais alguma? alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bom, pessoal, vou pedir para quem puder ligar as câmeras, por favor, para a gente fazer um registro aqui, tirar uma fotinha. Quem não puder ligar a câmera, vou pedir para dar um joinha, só para a gente registrar aqui esse momento. Sérgio já apareceu. Que saudade! Vamos lá, pessoal. Todo mundo bonito, sorrindo. Daqui a pouco eu vou contar até 3 para a gente fazer uma foto bem bacana para a gente postar no Instagram da nossa página. Onde é que é a festa hoje, professora? Oi? Onde é que é a festa hoje? Nada, hoje elegante pra caramba. Hoje eu Tudo tenho... isso é pra aula? Não, hoje... olha, também. Mas daqui a 15 minutos eu tenho colação de grau online. Ah, tá certo. Tá bom. Vamos lá, pessoal. O pessoal pode colocar o joinha aí, hein? 1, 2, 3 e sorrisão. Só um minuto que agora tem que ver se a nossa fotinha foi, né, gente? Senão não dá, não vale. Só um minutinho. Show de bola. Bom, daqui a pouco eu vou postar lá a nossa foto. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês que esteve aqui conosco até agora. Hoje é o primeiro dia dos nossos encontros, ainda tem muito conteúdo por aí, muita coisa boa para a gente papear. Espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo. E Ellery, muito obrigada, foi excelente. Gostei muito da sua participação. Esteja com a gente nos outros encontros, vem bater papo, que isso é o mais importante. Pessoal, muito obrigada. Um beijo grande em cada um de vocês. Universidade de Vassouras, Maricá, que estava aí presente. Sejam muito bem-vindos. Vocês sempre são muito bem-vindos em nossa casa. Participem nos próximos. Será um prazer recebê-los aqui, mesmo de forma virtual, mas é muito bom ter contato com vocês. Beijo grande, gente. Até amanhã. Espero vocês às 3 com a Bia falando sobre narcisismo, hein? Ninguém pode perder. Beijinho, boa noite.